Glória a Deus. Queridos, quero deixar um texto da Palavra de Deus para nós nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Esta é a palavra que o Espírito Santo tem para alegrar o nosso coração hoje. E o texto diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Essa palavra de Deus, ela é muito adequada para esse tempo, momento em que nós estamos vivendo. Talvez não haja um momento que ela seja tão adequada, porque eu acho que diante das coisas que estão acontecendo, para quem não conhece a palavra de Deus, a Bíblia, está levando, nem sei como. Alguns acham que é momento de reflexão, de acertar algumas coisas e tal, e tudo isso é bom. Mas para a gente que conhece a palavra de Deus, a nossa visão é diferente, e mediante todas essas coisas que a gente vê hoje, para quem conhece a palavra de Deus, sabe que é a volta de Jesus que se aproxima. Mas, sabendo que a volta de Jesus está próxima, a gente tem que tomar vários cuidados. Os primeiros são, para não ficar, é o óbvio, básico de todos e de todos, é a gente se cuidar e ter cuidado mesmo para não ficar aqui nesse mundo. Mas uma coisa interessante que a gente tem que ter cuidado também é não encarar esse estilo de vida que o mundo está nos oferecendo no momento como se a vida já tivesse acabado. Como se o mundo tivesse acabado hoje pela manhã, ou se fosse acabar amanhã. E alguns irmãos já me procuraram com problema semelhante, porque a cabeça da pessoa vai a parafuso. Mas, se Jesus está para voltar, então por que eu tenho mais que lutar? Eu vou lutar mais porque acabou. É como se a esperança tivesse acabado. Nós não podemos ver a vida desta maneira. Também não podemos viver a nossa vida dessa maneira. São duas coisas diferentes. Não podemos ver dessa maneira e nem podemos viver desta maneira como se o mundo acabasse amanhã de manhã. Uma das coisas pela qual a gente não pode viver assim é porque não sabemos exatamente se ele vai vir amanhã de manhã. Pois Jesus foi muito claro quanto a esse dia nem o Pai mesmo sabe. Ou melhor, somente o Pai o sabe. Somente o Pai sabe. Nem os anjos sabem esse dia e hora. Pode ser que seja amanhã. Pode ser que seja daqui a 100 anos. Não sabemos.
e nem tampouco podemos se aventurar, por intermédio dos sinais, a dar uma data. Mas, algo mais importante ainda, e por isso a gente não deve e não pode desanimar. Amém. E nem viver como se a vida acabasse amanhã de manhã. E Jesus aqui nesse texto, ele nos ensina o seguinte. Note bem que ele está falando diretamente a um povo. Ele não está falando a todas as pessoas. O grande mal das pessoas não cristãs, elas não entendem. E elas querem que Deus trate todo mundo por igual. E a vida não é assim. Existe uma coisa na vida que a gente chama de meritocracia. São méritos. Então não adianta, querendo ou não, isso sempre vai existir. E o Senhor não adianta o homem querer. Ele sempre vai tratar o seu povo diferente. Por que ele trata diferente? É óbvio, não há nenhuma injustiça nisso. Não há nenhuma acepção de pessoa nisso. Existe um velho cântico que diz: um povo santo que roga, que te ama, te adora e te quer bem. Então está aí a diferença. É um povo que clama, que ora, que busca e que quer bem a Deus. Então note bem que esse versículo, ele foi escrito para esse povo. Esse texto não foi escrito para o mundo, nem visando a todas as pessoas da terra. Esse texto foi visando um grupo específico da terra. E ele disse: vocês são o sal da terra. Ele não disse que todo mundo é o sal. Não, ele é um grupo. O grupo que serve a Deus, ele diz: vocês são o sal da terra. Por que existe hoje a tradicional carne seca, carne de charco, carne de sol? Porque não tinha geladeira. Então, quando se matava um boi, eu me lembro que lá no meu avô eu matava um boi, e aí ia aquelas tiras enormes de carne com sal grosso e ia para o sol, porque não tinha geladeira. Então ela ia para o sol e para o sal, exatamente para não estragar. Porque o sal conserva, dá validade. E o sal faz com que aquela carne fique mais saborosa do que mesmo a própria carne fresca, porque o sal, ele conserva e dá sabor. Uma pizza de carne seca não tem nada igual, gente. É bom demais. Porque aquela carne não estava na geladeira, estava no sol e no sal. Então o sal conservou aquela carne e deu sabor. Ela não estragou. Porém, se você pega uma peça de carne e coloca em algum lugar fora da geladeira, sem o sal, ela vai criar bicho, vai apodrecer e não vai servir para nada. Mas se você colocar o sal, vai acontecer que ela vai virar uma carne muito gostosa, muito saborosa. Nós moramos em um mundo apodrecido. Moramos em um mundo praticamente apodrecido. Mas existe uma coisa que conserva o mundo. É a igreja. Os crentes são um problema, irmão.
Porque os crentes têm a mania de depressão, de ficar deprimido demais e de achar que a maioria das depressões, é óbvio que às vezes há momentos que é inevitável que a gente fique triste. E isso é totalmente aceitável. Mas eu acho que uma coisa inaceitável é quando a gente entra em depressão achando que a gente não vale nada, não serve para nada, não é nada. E um grande problema que os humanos têm, não só os crentes, mas todo mundo tem, é olhar para a vida dos outros. Eu acho que fulano, ele sim, porque ele tem. Porque no mundo, o valor do mundo, o valor que a gente enxerga com os nossos olhos, é o valor do que se tem, do que se possui, do que se valoriza nesta terra. Só que essa é a nossa visão. A visão de Deus é outra. E é por isso que Paulo disse que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque nós temos a visão que o valor da pessoa é quanto ele tem no banco, que tipo de carro ele usa. Essa é a nossa visão de valor. E a gente sabe disso, que isso é verdade. Só que a visão de Deus é outra. O valor aqui embaixo para Deus não é o que se tem que pode gerar valor. Para Deus, a questão de valores para Deus é uma outra coisa. Na verdade, o maior valor que um ser humano consegue é ser lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Porque somos cheios de falha, mas quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro espargido, derramado sobre nós. Então Ele não vê os nossos pecados nem as nossas falhas, Ele vê o seu sangue sobre nossa vida. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que você é tão valoroso para Deus que quem segura este mundo, quem dá a data de validade deste mundo, não é os milionários. É normal. Você vai na rua, passa o camarada numa Ferrari, uma loira chiquérrima do outro lado, e a pessoa diz, nossa, é o cara. Não é ele que sustenta o mundo. Não é o famoso da televisão que sustenta o mundo. Não é aquele que mora em uma mansão extraordinária que sustenta a vida do mundo. Quem sustenta a vida do mundo é a igreja. Esse mundo está de pé por tua causa. Jesus foi muito claro, disse, vocês são o sal da terra. Quem dá vida a este mundo e quem conserva o sabor da vida neste mundo é você. É a igreja de Jesus. Nós damos vida a este mundo, damos sabor, damos as cores e as belezas da vida deste mundo, é a igreja. Ainda que o mundo não reconheça, e ainda que alguém ouvindo uma coisa dessa ache que é uma loucura, mas cada um ache o que quer, pense o que quer, porque somos livres para pensar, mas a verdade é essa: quem sustenta este mundo de pé são aqueles que andam de joelho. Não é aqueles que andam de cabeça erguida e o nariz empinado. Quem sustenta este mundo de pé são homens e mulheres que andam de joelhos.
Onde é que eu quero chegar? Que a gente não pode desanimar. Não podemos desanimar, porque esse mundo está totalmente preparado, mais do que o que a gente imagina. O mundo está totalmente preparado, muito mais do que o que a gente possa imaginar. Preparado para uma destruição, preparado para ser destruído pelo anticristo. Ele está totalmente preparadinho para que o anticristo assuma. Mas o apóstolo Paulo, ele foi muito claro, específico, categórico sobre isso. Paulo disse que isso não acontecerá enquanto um que está aqui embaixo não for tirado. Paulo disse que há um aqui embaixo que o detém, que impede essa destruição. Esse um é a igreja chamada de corpo de Cristo. Este um é a igreja do Senhor que impede. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, isso não poderá acontecer. Mas a gente não deve, como eu disse a vocês, parar de sonhar, de lutar, e nem de viver a vida como se o mundo acabasse amanhã de manhã. Por quê? O amor de Deus é tão grande por sua igreja, que enquanto a igreja estiver aqui na terra, coisas boas virão sobre esta terra. Então você não pode desistir de sonhar nem de lutar. Porque enquanto você estiver aqui, chova canivete, coisas boas virão sobre esta terra. Tem gente que só espera desgraça. Agora para frente é só desgraça, desgraça. É óbvio que coisas ruins virão. Estamos caminhando para o fim. Mas também vai vir coisas boas. Isso vai passar. Essa luta vai passar. É óbvio que coisas ruins virão. Mas virão coisas boas. Enquanto a igreja estiver aqui, coisas boas virão sobre esta terra. A gente tem a tendência, o povo cristão, e eu respeito, não tenho nada contra. O povo de Deus tem a tendência de, exagerar o negócio e chamar logo a maldição sem causa. Mas ela não virá. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Então, não adianta, porque enquanto o corpo de Cristo estiver aqui, coisas boas ainda virão sobre esta terra. Coisas que motivarão a nossa vida para viver. Amém. A gente pode ver isso por vários aspectos. Esse povo que Deus chamou de sal, que conserva e dá sabor, é um povo amado de Deus. Mas esse povo é tão amado, de Deus, que a Bíblia diz que o amor de Deus é mais alto que o céu, é mais fundo que o mar. Tem até uma música que diz: o fundo do mar tem fim, mas não haverá limite para o teu amor por mim. Deus tem um amor. Se a gente lê a Bíblia, todas as cartas de Paulo, todo o Novo Testamento, examinando só uma coisa: o amor de Deus pela igreja. A palavra, parece que a palavra que mais procede da boca de Deus é a palavra igreja. A igreja sempre foi o sonho de Deus. A igreja sempre foi o grande amor de Deus. A igreja foi desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz que esta paixão de Deus por a igreja não é de agora,
Paulo diz que ela é antes da fundação do mundo. É por isso que a igreja é tão odiada pelo diabo. A igreja é odiada pelo diabo, o diabo faz as pessoas do mundo odiar a igreja, e o diabo faz com que até os crentes odeiem a igreja. O diabo faz com que até os crentes criem rejeição com a igreja. Isso é o diabo. No dia em que você criar uma rejeição pela igreja, saiba que não é você. Tem alguém na sua cabeça, tem alguém no seu corpo. Expulse, porque tem alguém. Porque a igreja é a coisa mais amada de Deus em todo o universo. Eu não tenho medo de dizer em todo o universo. A igreja Deus ama acima de todas as galáxias, de tudo que há. A coisa mais amada do mundo é a igreja. E por esse amor que Deus tem ao seu povo, eu tenho certeza que enquanto a igreja estiver aqui, coisas boas virão. Virão. Então levante a sua cabeça, porque não vai ser... Eu acredito que a China pode até ser que lance o Corona Plus 20, que agora veio 19, pode ser que a China lance o 20, mas ele não vai mais ter tanto sucesso como o 19, porque o mundo já está esperto, e o amor de Deus é maior. Então, não adianta, porque não há chinês no mundo que possa vencer o amor de Deus pela igreja. A luta vai até onde o Filho de Deus olha e diz, opa, para. Não adianta. Eles podem tentar destruir de todas as formas e maneiras possíveis. Não adianta, porque na hora que Deus der uma olhadinha, é uma olhada só. Basta uma olhada só, se acaba tudo. Se dissolve tudo, porque o homem perante Deus não é nada. Então não adianta, porque Deus zela pela igreja. E eu lhe diria uma coisa, por que eu digo isso? Ora, quem ama faz alguma coisa, é ou não é? Eu não acredito nessa história, eu amo e não faço nada. Eu não acredito nisso. Quem ama faz alguma coisa. Amor é ação. E eu não acredito nessa história, eu amo, mas olha, eu não faço nada por ninguém não, viu? Eu amo, mas é eu, e eu amo eu, e depois eu amo eu, e cada um com seus botões. Isso não é amor. Eu não acredito que Deus diz que ama a igreja e deixa a igreja ser fritada na frigideira aqui no planeta Terra. Que Deus é esse? Fala sério. Que diz que ama o seu povo, que ama a igreja e deixa a igreja ser fritada, destruída aqui embaixo. Que amor é esse? Sinceramente, isso não é amor. O amor de Deus é o amor que cuida. Deus não é um Deus de ficar 30 horas, eu te amo. Não, Ele chega e faz. Ele chega e cuida. A gente vê isso na Bíblia. Desde o Velho Testamento, desde o princípio que Deus guarda o seu povo e mostra que ama o seu povo. Desde o início da criação, que existe esta guerra entre povo de Deus e povo inimigo de Deus, o Senhor vem fazendo diferença e vem guardando os seus filhos. E enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, essa igreja será guardada, amada e protegida, e a terra será abençoada por causa deste povo que está aqui embaixo. Glória a Deus. São milhões e milhões de crentes espalhados por toda a terra, e esses milhões e milhões de crentes, eles trazem a bênção para a terra, eles trazem a bênção para o planeta, eles trazem o sal, eles trazem a vida e eles trazem o sabor. Pelo outro lado, não seria justo também Deus fazer isso com a sua igreja. Imagine quantas pessoas que agora são adolescentes, são crianças,
E essas crianças e adolescentes não têm nada a ver com o que os seus antepassados fizeram. Então não seria justo elas nascerem para, se lascarem na vida por causa dos outros. Não. Deus vai dar uma oportunidade dessa garotada que está nascendo, que está crescendo, que são jovens, são adolescentes. Deus vai dar a oportunidade deles serem alguém. Deles serem bem-sucedidos na vida, deles terem uma vida digna nesta terra. Esse é o nosso Deus. Deus é bom. Então, enquanto estiver sal, esta terra não apodrece totalmente. O sal não deixa apodrecer. Imagine se o mar não tivesse sal. Ninguém suportaria mais no planeta Terra, isso ali já tinha apodrecido, aquela enorme quantidade de água que tem nos oceanos, com tudo que cai ali dentro, que vai ali dentro, com navio que afunda, com peixe que morre, com coisa que apodrece ali dentro, aquela água já estaria podre, o planeta já estaria insuportável. Mas a água não apodrece, porque a enorme quantidade de sal que tem ali dentro conserva tudo que cai ali dentro do mar, é conservado pelo sal. A igreja é o sal deste mundo. E enquanto a igreja estiver aqui, ainda virão dias melhores para esta terra. Então levante a sua cabeça e não pare de sonhar. A igreja não é apenas o sal. A Bíblia diz que a igreja é luz. Luz deste mundo. Não há vida sem luz. Só há vida no planeta Terra por causa da luz do sol. Porque não pode haver vida onde não tem luz. A luz, ela traz vida. A luz, ela traz saúde. A luz é entendimento. A luz, ela traz conhecimento. A luz, ela traz visão. A luz, ela abre o horizonte para que a gente veja tudo que está em nossa frente e nossa volta. A igreja é a vida deste mundo. Esse mundo tem vida porque a igreja está aqui. Você está entendendo? Então perca essa ilusão. A vida deste mundo não é a novela, não é o cinema. A vida deste mundo não é o futebol. A vida deste mundo não é o dinheiro. A vida deste mundo é aquilo que ninguém dá valor. É a igreja. Então, enquanto a vida estiver aqui, haverá coisas boas nesta terra. Amém. A luz está aqui. A luz está aqui. A igreja é a luz. A igreja traz vida. A igreja traz entendimento, a igreja traz conhecimento, a igreja faz com que o Espírito Santo abra os olhos do mundo e o mundo tenha vida.